Olá a todos, aqui é o professor Charles. A gente vai trabalhar agora a construção da mão a partir das formas geométricas. Como o título já diz, as mãos geometrizando para descomplicar. Então essa é a ideia, né? Então a gente vai tentar fazer formas orgânicas, né? Ou vai fazer formas orgânicas usando formas geométricas. Eu estou usando aqui um programa chamado Krita, é um programa de desenho usando uma mesa digitalizadora da Wacom. Isso aqui é só para facilitar a gravação, mas você pode fazer isso com uma referência no próprio papel. No caso aqui eu estou usando uma foto, né, para mostrar exatamente, né, as formas geométricas sobre a mão, uma mão real, a foto, né, de uma mão. Mas você pode fazer o seguinte, você pode fazer o desenho, né, aquele desenho que a gente faz de brincadeira, colocando a mão no papel, contornando a mão, e depois você esquece esse negócio de contornar a mão, faz bem a lápis, bem fraquinho, e depois começa a fazer exatamente isso que eu estou fazendo, que é geometrizar. Então primeiro a gente vai achar algumas formas aqui, né? Então eu tenho aqui formas cilíndricas, né? Você percebe que quando eu botei o cilindro, né, o arco virado para cima, parece que esse dedo está para trás e esse aqui está para frente, né? Na verdade não está. Eu que inverti aqui sem querer essa forma, mas na verdade eles estão na mesma direção. Então é interessante que isso tenha sido errado, para você até perceber o quanto isso interfere. Então, para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu fazer esse formato aqui. O cilindro, né, seria o formato de uma garrafa, um copo, né, o formato de um copo, de uma garrafa. Se eu fizer assim, é como se eu estivesse olhando esse copo por baixo. Então é o que está acontecendo aqui. Então, como ele está sendo olhado por baixo, parece que ele está virado para trás. Se eu fizer o contrário, né, eu estaria olhando de cima, e eu faço esse arco aqui, parece que esse dedo está à frente. Então vou corrigir isso aqui está errado. Eles estão todos na mesma posição. Então este dedo aqui ele vai ficar na mesma posição dos outros. Agora sim. Tá? E aí você faz isso com todos eles. Então a forma cilíndrica, ela se repete. A forma mais usada no desenho do corpo humano, aliás, no desenho de forma geral, você pode desenhar um carro, um avião ou uma casa. No caso, na casa você vai usar menos, mas assim, principalmente nas formas orgânicas, o cilindro, né, esse formato aqui, o cilindro, a esfera, o cubo, você vai usar assim, 90% dos casos, né? O tempo todo você vai estar usando essas formas geométricas. No caso aqui, formas geométricas espaciais. Para quem não lembra o que é formas geométricas espaciais, tem um vídeo lá no canal do YouTube que fala sobre isso. Então você dá uma olhada lá. Bem, aí a palma da mão, né? Então aqui, antes de passar para a palma da mão, é interessante aqui a gente ver o polegar. O polegar, ele segue a mesma forma de construção aqui do dedo. Só que a diferença do polegar, enquanto esses dedos aqui estão virados para frente, o polegar ele é ligeiramente inclinado para o lado de cá. Então, ele não, se você colocar a mão, né, olhar para a sua própria mão agora, você percebe que ele não segue o mesmo alinhamento dos outros dedos. Se você colocar a mão sobre uma superfície reta, sobre a mesa, por exemplo, você percebe que o polegar ele vai ficar um pouquinho de lado. Ele não consegue ficar completamente reto, né? Para você conseguir colocar a digital do polegar sobre a mesa, com a palma da mão sobre a mesa, você tem que virar a mão ligeiramente, fazer um giro, né, com o dedo, para você conseguir colocar as digitais do polegar na mesa. Então é importante você entender a anatomia, né, entender a sua anatomia, né, o estudo do seu corpo, né, as suas formas,
estudo da forma humana, para você conseguir fazer um desenho. Eu falei isso num vídeo uma vez. Todo desenho que você vai fazer, você tem que pensar no desenho. Você não sai desenhando pensando em qualquer coisa. Poxa, daqui a pouco eu vou jogar uma bola, vou jogar um videogame. Não, você tem que pensar no que você está fazendo. Aí depois você vai brincar, vai fazer o que você quiser. Mas quando você vai desenhar, principalmente, você tem que mentalizar isso. Você tem que mentalizar que você está desenhando e o que você está desenhando. Isso facilita demais. Parece besteira, mas com a prática você vai vendo o quanto isso faz diferença. Então eu vou fazer uma forma geométrica, eu tenho que pensar na forma geométrica. Que forma geométrica eu vou fazer? Eu não saio desenhando assim, de forma aleatória. Isso que eu fiz aqui de forma aleatória é importante para você aquecer as mãos. Isso é sempre um exercício de aquecimento. Mas quando você começa a desenhar, você tem que pensar nessa forma. Beleza? Então a explicação do dedo aqui. E aí a palma da mão, né? Você percebe aqui, eu vou colocar uma cor um pouquinho diferente. Vermelho aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. A palma da mão, eu tentei seguir a linha aqui da mão que está embaixo. E lembrando, eu estou geometrizando para facilitar. Se eu tentar geometrizar, vai ficar como se fosse um cristal, né? Todo fragmentado aqui, né? Então eu posso resumir esta forma geométrica, vou mudar de cor de novo. Eu posso resumir essa forma geométrica da palma da mão uma forma mais simples para construir o desenho. Tá? Então, por exemplo, eu posso botar isso aqui completamente reto. Deixa eu botar um lápis um pouquinho mais forte aqui. Aqui. Isso. Então aqui, eu posso colocar completamente reto aqui. Não, deixa eu voltar aqui, ficou meio torto. Vou usar uma régua aqui. Então, posso colocar completamente reto aqui. Completamente reto até o outro dedo. E neste caso aqui, eu vou conectar esses dois dedos aqui. Tá? Então, eu já começo a formar 1, 2, 3 lados. 4, 5. Mesmo assim ficou bastante complexo, mas dá para simplificar mais, mas vamos deixar assim. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados aqui, né? Ficou esquisito isso aqui, mas dá para entender, né? Então a ideia é essa aqui, né? Você geometrizar a forma, né? Então nessa geometrização você pensa o seguinte, vamos botar aqui do lado, voltar a cor preta aqui. Olha só, o lápis mais fino. Preste atenção. Agora eu vou construir sem usar a mão como referência. Então eu estou construindo uma mão, não tenho a referência da mão. Mas eu podia botar minha mão em cima. Ok, mas e se o desenho tiver 5 centímetros de tamanho? O que você faz? Né? Você vai diminuir sua mão? Não tem como. Então você tem que fazer essa técnica. Então aqui eu vou fazer uma forma geométrica com 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá? 6 lados aqui. E aí eu tenho essa palma da mão de forma simplificada. Né? Aqui tem um pouquinho de... uma forma aqui da mão, né? Mais fofinha da mão, de carne aqui. Então você pode até completar, ou se quiser pode ir direto mesmo, um desenho mais simples, desenho estilo mangá, você pode fazer isso aqui bem reto. O dedo, né, ele se separa, ele tem um fragmento, são 3 fragmentos, né? Ele é dividido em 3 partes, só que para facilitar no desenho, às vezes eu faço só 2 partes, né? Porque visualmente você nem percebe essa terceira parte. Então ele tem 3 partes aqui, mas parece aqui que é uma linha reta, né? Mas ele tem 3 partes. Você dobrar o seu dedo aí na sua frente, você vai perceber isso, tá? Então assim, você viu que eu simplifiquei aqui essa forma, né, para construir esse detalhe da mão. Um outro detalhe também, quando você começa a desenhar a forma da mão, aqui eu acho que fica melhor para cá, ó. Quando você começa a desenhar esse formato da mão, é importante que você desenhe esse dedo aqui maior primeiro. Com a mão fechada isso fica mais evidente, né? Porque ele é o maior dedo, né? Maior dedo da mão.
E ele é a referência dos outros. Este aqui está bem próximo da altura, este aqui um pouco menor do que esse, normalmente, né? E tem, lógico, tem as mãos às vezes se diferem, e este aqui menor do que esse. Então você segue, tem uma sequência de alturas a seguir. Deixa eu apagar esse azul, que fica melhor, ó, se eu fizer conectar aqui. Você percebe que não é uma aula gravada, né? É uma aula gravada sim, mas é uma aula de experimentação, né? Então eu estou pegando aqui um desenho e estou fazendo uma experimentação. Então é isso que você tem que fazer. O desenho você tem que estar livre, né? Você não pode estar preso a... As regras servem sim para te facilitar, mas você não pode ficar, só posso fazer assim. Mas de repente você encontrou uma outra forma de construir isso e deu certo, perfeito, é a nova regra, né? Então é importante isso. Então eu fiz aqui em azul, mas percebi que fazendo ele direto aqui fica melhor. Então é isso, eu mudei, pronto, tá tudo certo. Não estou sofrendo por isso, tranquilo. Então vem aqui. E eu estou tentando também diminuir a quantidade de lados. Então eu tenho 1, 2, 3. Eu poderia ir direto aqui até embaixo também, né? Se der uma forçação de barra aqui, dá para ir direto. Mas o melhor seria fragmentar. Então, 1, 2, 3, 4. 4. E aqui também eu posso dar uma forçadazinha aqui, ó. Não dá. Então aqui tem que descer, não tem jeito. Vai ficar vários lados mesmo. Mas fica interessante, dá para você fazer a partir disso, tá? Então a ideia é essa, tá? Essa aqui é um tutorial simples. Existem milhões de tutoriais similares, melhores do que esse no YouTube. Mas a intenção aqui é falar direto com vocês, já como eu sou professor da turma, então falar para vocês de forma bem simples o que pode ser feito com isso. Então você percebe aqui a mão e como eu posso construí-lo. Este desenho que está aqui vai ficar assim? Não. Eu posso agora, né, eu vou até botar mais uma camada aqui, como se fosse uma folha em cima, chamado camada 2 aqui, e agora fazer uma arte final. O que é arte final? Né? É um desenho mais bem acabado. Essa caneta ficou um pouco grossa, deixa eu diminuir aqui. Deixar esse pincel mais pesado. Eu digo pincel mais pesado porque quanto mais leve, mais solto ele fica para desenhar. Então, quando ele está mais pesado, ele dá um acabamento melhor. Bem, então na arte final aqui, ó, eu posso agora eliminar esses pontos aqui geométricos, esses pontos não, essa estrutura geométrica que eu fiz e partir o desenho direto agora da forma orgânica, porque eu já aprendi como é a forma. Então bem devagarinho, então eu já aprendi como é a forma por meio de formas geométricas. Então agora eu consigo até fazer aqui, ó, algumas dobrinhas e tal. Essa mão tá bem clarinha, né, porque eu deixei transparente, então não aparece quase linha aqui nenhuma. Então a arte final, só para lembrar vocês, a arte final ela é feita normalmente com caneta preta, né? Caneta neutra. E é importante que você faça com muita calma, porque a arte final é a arte que não se retoca mais, é a arte acabada, né? Então estou fazendo rapidinho aqui, mas isso aqui você leva às vezes um dia fazendo, tá? Então, lógico que com a mão não, né? Mas um desenho completo, com uma cidade, com personagens, super-heróis, né? Imagina aquelas capas de filme, né? Então, assim, de revistas que tem vários super-heróis, cidades e tal. Então aquilo leva dias, né, de construção, desde o lápis até a arte final. Então, assim, a arte final é um momento que você vai fazer com muita tranquilidade. Mais do que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou até correndo para não passar esse vídeo, não ficar muito grande. Então você percebe que o que
a forma geométrica te facilitou? Ela facilitou a treinar, né, a entender a estrutura da mão. Isso é importante, que você entenda essa estrutura, né, para onde, para que forma, que posicionamento você tem, né, quando você olha uma forma geométrica. Então, assim, você está vendo de cima, está vendo de baixo, então isso é importante no desenho de perspectiva. E a partir desse treinamento você agora tem a possibilidade de fazer uma arte final com precisão, né, com mais tranquilidade. Tá bom? Então eu vou deixar esse vídeo para a gente como treinamento. Então, a mão geometrizada. Ok? Então, treine isso, tá? Não deixe de fazer os trabalhos. É importante, a gente não tem uma data de retorno ainda, então é importante que vocês mantenham essa conexão de trabalho, de compromisso com os estudos, porque senão o retorno vai ser muito complicado, a mente fica atrofiada, é igual o músculo, né? A gente tem que se manter exercitando a mente, tá bom? Então é isso, fico por aqui e até a próxima.